Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, irmão, irmã, que está nos assistindo, acompanhando as aulas aqui do curso de Escatologia Bíblica. Esse curso é um oferecimento da Escola Teológica Elohim. Agradecidos a Deus estamos e vamos dar início aqui mais uma aula. Capítulo 9 de nossa apostila, página de número 31. O título diz: Israel e os gentios na grande tribulação. Desde já quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando, pela vida dos irmãos que estão participando aqui das aulas. Deus continua abençoando a vida de cada um. Quero pedir desculpas por algum ruído, por algum barulho de fundo. Está tendo uma obra aqui na minha rua e por isso, se os irmãos ouvirem aí qualquer barulho, qualquer ruído, os irmãos já sabem de onde vem. Amém? Então vamos aqui focar no conteúdo. Página de número 31 da nossa apostila. Israel e os gentios na grande tribulação. Nós já falamos anteriormente sobre a grande tribulação, que é esse período de tempo onde a ira de Deus será derramada sobre toda a terra, sobre todos aqueles que foram negligentes à palavra de Deus, não creram em Jesus, não creram no Santo Filho de Deus, não creram no seu sacrifício poderoso, enfim, tudo isso. E nós sabemos que estes serão julgados e participarão da ira de Deus sobre a terra no período de 7 anos da grande tribulação. Então, nós precisamos entender um pouco sobre esses dois grupos de pessoas que estão na grande tribulação, que vão ficar na grande tribulação. Nós falamos anteriormente sobre duas ressurreições. A primeira ressurreição, ela abrange os santos do Antigo Testamento, a igreja, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e os mártires da grande tribulação são aqueles que vão morrer pelo testemunho de Jesus Cristo. Porém, esses mártires da grande tribulação não participam do arrebatamento da igreja. Eles ressuscitam no final da grande tribulação para adentrar o milênio junto com Cristo e a igreja glorificada para governar a terra. Então nós vemos aqui, irmãos, que esses dois grupos, Israel e os gentios, estarão no período da grande tribulação. Veja aí, página 31, é o povo de Israel a razão mais evidente da grande tribulação. Ele é o alvo principal por causa das suas relações com o plano redentor de Deus para com a humanidade. Israel foi escolhido para representar os interesses divinos na terra, mas lamentavelmente não foi fiel aos pactos e por isso houve a mudança no plano divino. Sua desobediência e prevaricação e idolatria serão castigadas nesse período. No entanto, o propósito de Deus não é só castigar Israel, mas também o de mostrar sua fidelidade para com o seu povo. E aqui a gente já entra com algo que é importante você anotar. Os dois propósitos da grande tribulação são levar Israel a receber o Messias e trazer juízo de Deus à terra. Os dois principais propósitos na grande tribulação, nós estamos em um vídeo, se os irmãos quiserem pausar e voltar o conteúdo, podem, são levar Israel a receber o Messias, ou seja, os judeus irão aceitar a Cristo como seu Salvador no final da grande tribulação, não é isso? E trazer o juízo de Deus à terra. Nós sabemos também, irmãos, e já falamos anteriormente, que a grande tribulação tem um período de 7 anos, divididos em dois períodos de 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses, como os irmãos já sabem. Então, a grande tribulação é dividida entre esses dois períodos de 42 meses. O primeiro período de 42 meses é caracterizado por uma falsa paz. Caracterizado por uma falsa paz. Lembrem-se disso. Por gentileza, lembrem-se disso, porque isso é de extrema importância para a vida dos irmãos, tá certo? Então, a grande tribulação ela tem dois períodos. O primeiro período, de 42 meses, é caracterizado por uma falsa paz, onde o anticristo vai firmar um concerto com as nações de Israel, enfim, com todos aqueles povos, com os judeus, enfim, todo esse povo
será dominado e enganado pelo anticristo. O segundo período de 3 anos e meio, 42 meses, ele é caracterizado como a grande tribulação. Mas nós aqui já falamos que a grande tribulação ela tem um período inteiro de 7 anos. Porém, o segundo período de 42 meses é aonde o anticristo se manifestará mais terrivelmente do que antes. Então, se antigamente, se no primeiro período da grande tribulação, o anticristo trabalhava de uma forma, trabalhava ali mostrando o seu lado amigável, entre muitas aspas, e tentando ser amiguinho de todos, no segundo período de 42 meses, o anticristo vai se voltar contra as nações da terra e vai exigir ser Deus. Ele vai exigir adoração porque ele vai dizer que ele é Deus. E os judeus, como os irmãos já sabem, os judeus só adoram a um Deus. Judeus só adoram a um Deus. E o anticristo vai dizer, me adorem. Mas os judeus não vão acreditar nisso e por isso mesmo, por causa disso, o anticristo se voltará contra Israel e fará aquele povo sofrer horrores. Todas as pessoas que não aceitarem o sinal, não é, a marca na mão direita ou na testa, haverão de sofrer martírio, até torturas, torturas físicas, psicológicas, enfim, de todo tipo, prisão. E esse período isso acontecerá no segundo período de 42 meses, certo? No primeiro período da grande tribulação é uma falsa paz. O anticristo vai se mostrar como um líder máximo da terra e vai se mostrar como um homem que veio para resolver todos os problemas, que veio para resolver todas as coisas. Ele vai resolver fome, ele vai resolver problemas de segurança pública, de saúde pública, educação pública. Tudo isso será resolvido pelo anticristo no primeiro período da grande tribulação. No segundo período, ele vai revelar justamente quem ele é. Ele vai revelar justamente o seu propósito de dominar a terra e trazer um terrível sofrimento a todos os povos. Portanto, vamos aqui continuar. Então, Israel na grande tribulação, eles ficarão na terra para que eles possam aceitar a Cristo. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa parte, essa divisão da grande tribulação. Ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, totalizando 7 anos de grande tribulação. Primeiro período, falsa paz. Segundo período, um período ali de muita tristeza, um período ali de uma grande luta mesmo, uma grande tribulação mesmo, literalmente ali o sentido da palavra, tá certo? A mulher vestida de sol. Se os irmãos forem ver Apocalipse 12, verso 1 e 2, nós temos ali a mulher e o dragão. Um texto onde muitas pessoas conhecem, mas que não estão com pouco sabendo muito, ou algo do tipo. Mas vamos aqui, a mulher vestida de sol. Depois dos vários eventos catastróficos efetivados pela abertura dos 7 selos e das 7 trombetas, vejam aqui, irmãos, 7 selos, 7 trombetas, só fazendo uma recapitulação que nós já falamos sobre isso, tá? Mas só recapitulando, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças da ira de Deus, são séries de juízos de Deus sobre a terra. E isso só acontecerá na grande tribulação. Então, quando você vê 4 dos 7 selos já foram abertos. Então, se você vê isso, você pode, na hora, na lata, como diz o ditado, reprovar esse pensamento, esse comentário, porque ele é antibíblico. É antibíblico, porque a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que as séries de juízos são para o período da grande tribulação. E nós estudamos anteriormente que a igreja não estará na grande tribulação. Então, esses vários eventos catastróficos efetivados pela abertura dos 7 selos, surge um intervalo com uma série de visões. E então haverá o derramamento das 7 taças das pragas sobre a terra. 3 personagens são destacados no capítulo 2 de Apocalipse: a mulher vestida de sol, o grande dragão vermelho e o filho varão. Então aqui
Resumindo, essa mulher vestida de sol, ela representa Israel, representa o povo de Israel. Veja aí, página 31. Indiscutivelmente, ela representa o povo de Israel. Quem é o grande dragão vermelho? Nós já sabemos que ele representa Satanás. Essa criatura animalesca e vermelha é a figura do poder do mal e da destruição que virá sobre a nação israelita naqueles dias. O vermelho indica o seu poder sanguinário objetivado, matar especialmente a mulher e o seu filho. O que representam as estrelas no céu? Representam os demônios, né? Os irmãos forem ver aqui página 32, a interpretação mais aceitável indica que se trata de demônios sobre o escudo, a ordem de Satanás, os quais, lançados sobre o mundo, promoverão grande desordem moral, social e espiritual no seio da humanidade. Então, essas estrelas no céu representam os demônios que estão sobre a ordem de Satanás. Então, vamos lá, recapitulando novamente. A grande mulher vestida de sol representa o povo de Israel. O dragão vermelho representa Satanás. As estrelas no céu representam os demônios que estarão atuando no período da grande tribulação. O filho varão representa Jesus, tá? Página 32 lá embaixo. Israel representa a mulher. O filho varão representa Jesus. Ele nasceu de uma mulher israelita. Por isso, quando o texto diz que a mulher Israel deu à luz um filho varão, está na realidade falando do nascimento humano de Jesus. Quando fala que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, refere-se à ascensão vitoriosa depois da sua ressurreição. Então essa visão, ela já se cumpriu em partes. Anote aí, Apocalipse 12 já se cumpriu em partes. Por quê? Porque a mulher, ou seja, Israel, que estava com dores de parto, teve o seu filho. Representa que Jesus veio da linhagem judaica, ou seja, Jesus é israelita, né? Jesus era judeu, nasceu da mulher, ou seja, trata-se que Jesus é filho da nação de Israel, assim como nós somos filhos da nação brasileira, da nação Brasil, então nós somos filhos desta nação, assim como Jesus também é filho da nação israelita. Então, a mulher Israel deu à luz um filho varão, e ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, essa parte já se cumpriu. Jesus nasceu, né? A mulher Israel, a mulher que representa Israel, deu à luz um filho varão, Jesus. Jesus nasceu, cresceu, teve seu ministério na terra, morreu e foi assunto aos céus, que é esse momento quando o apóstolo João escreve: o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, essa parte diz que Jesus está no céu. Quando a gente vê aqui, página 33, 3c, a tentativa inútil do grande dragão contra o filho varão. Satanás, o grande dragão vermelho, não conseguirá alcançar o filho varão, veja, porque ele foi arrebatado para o seu trono. O filho varão de Israel, arrebatado do poder de Satanás, um dia descerá em grande pompa sobre o Monte das Oliveiras. Lembre-se que temos dois termos para explicar a primeira e segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Primeira etapa, vinda invisível. Segunda etapa, manifestação gloriosa. O termo parousia ou parousia do grego, ela quer dizer rápido, né? Tirar de forma rápida da terra algo. E isso acontece, evidentemente, no momento do arrebatamento secreto. No momento do arrebatamento secreto, isso acontecerá, que é como o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios 15. Então, esse momento chamado parousia, ele quer dizer arrebatamento secreto, primeira etapa da segunda vinda. Epifaneia é a segunda palavra que ela se refere à manifestação gloriosa, que é o segundo período, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, que é após a grande tribulação,
que Jesus volta, e é justamente o que está escrito em Apocalipse 12, que o dragão tentou lutar contra o filho varão, mas o filho varão venceu a serpente, venceu o poder do dragão. E é justamente isso que será feito no final da grande tribulação, quando Jesus, o filho varão de Israel, vier salvar essa cidade, salvar este povo no final da grande tribulação. Como nós vemos, um dia descerá em grande pompa sobre o Monte das Oliveiras. Essa é a Epifaneia, manifestação gloriosa, onde Jesus derrotará, não é, o anticristo, o falso profeta, prenderá Satanás por 1000 anos até que termine o milênio. Aí aqui, ó, e então tomará as rédeas do governo mundial sobre o poder do diabo, o anticristo e o falso profeta. Então, quando Jesus, vamos lá, recapitulando, cronologia escatológica, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro no céu, grande tribulação na terra. Esses dois eventos, eles são paralelos, simultâneos, acontecem ao mesmo tempo, tá certo? Após o final da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação na terra, Jesus, a sua igreja arrebatada, a sua igreja glorificada, voltam à terra, certo? E esse é o momento da manifestação gloriosa. Então Jesus volta, não é? A segunda etapa, com a igreja arrebatada, os santos do Antigo Testamento, certo? Vamos voltar com Cristo para prender, para jogar vivo no lago de fogo e enxofre o anticristo, o falso profeta, prender Satanás durante 1000 anos, todo esse período do milênio, e adentrar o milênio com Satanás preso, o anticristo, o falso profeta, jogados vivos no lago de fogo e enxofre, todos aqueles que viveram o período da grande tribulação, os ímpios que ficaram aqui, receberam a marca da besta, vão serem mortos e vão esperar, evidentemente, o juízo final para receberem a sua recompensa eterna. Então, após isso, após a manifestação gloriosa, Jesus dará início com a igreja arrebatada, os santos do Antigo Testamento, os mártires da grande tribulação, daremos início ao milênio, que é o reino de Cristo físico aqui na terra. Então, na vinda poderosa do Filho, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. No mesmo ímpeto da gloriosa vinda do Filho varão, o grande dragão, que é Satanás, será amarrado e lançado no poço do abismo. Esse evento dará início ao reino milenial de Cristo sobre a terra. Então, o evento do lançamento de Satanás no poço do abismo, no lago de fogo e enxofre, onde ele estará preso para sempre, trata-se do momento em que Jesus dará início ao seu reino milenial. Após esse evento, após o diabo ser preso, Jesus dará início ao milênio. Amém? A fuga da mulher para o deserto, Apocalipse 12:6. O deserto trata-se de um lugar metafórico, não algo assim, um lugar geográfico, mas metafórico. Por quê? Porque as pessoas que vão para o deserto vão como fugitivas. É o lugar mais procurado para fugitivos que querem fugir de alguma coisa. Então a mulher representa a nação de Israel depois de perseguida pelo grande dragão, que foge para um lugar de refúgio no deserto para escapar da fúria do dragão, o diabo. Esse verso 6, que a mulher que representa Israel vai para o deserto, trata-se da grande tribulação. Quando Jesus diz em Mateus 24, os que estiverem em suas casas, fujam para os montes. Os que estiverem em suas casas, fujam para o deserto. E é justamente isso. Jesus está falando para os judeus. A igreja não estará na terra. Está falando para os judeus. Os judeus fugirão do anticristo, fugirão das ameaças do anticristo, estarão no deserto, esperando o final da grande tribulação, quando Jesus derrotará o anticristo. Então, eles fugiram para lá para escapar da fúria do grande dragão, do diabo. E aqui, esse dragão, no período da grande tribulação, ele representa Satanás, tanto Satanás como o anticristo. O período do refúgio, as pressões sobre Israel serão enormes naquele período, mas o grupo fiel encontrará refúgio
por 1260 dias, que é justamente, como eu falei no início dessa aula, o momento em que dá-se início ao segundo período de 42 meses, né, o segundo período de grande tribulação, que os judeus vão fugir do anticristo, porque no primeiro período da grande tribulação, o anticristo fará um concerto, fará uma aliança com eles. Mas no segundo período ele vai quebrar essa aliança. E aí é quando os judeus vão fugir para o deserto, vão fugir para bunkers, enfim, essas coisas, e estarão refugiados ali naquele lugar, naquele período, durante 42 meses, esperando a Epifaneia acontecer. Veja aí, Apocalipse 12, verso 6, vamos ler o que diz a Bíblia. E a mulher fugiu para o deserto, ou seja, Israel fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Então, é isso que aconteceu. Verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, verso 6, a mulher fugiu para o deserto, Israel fugiu do anticristo e foi para o deserto. Esperaram 42 meses lá, passou o segundo período todo, terminou a grande tribulação, acontece a Epifaneia. A Epifaneia acontece, a manifestação gloriosa acontece, Jesus derrota o anticristo, o falso profeta, prende o diabo, como está aqui no verso 7, 8 e 9 de Apocalipse 12. O diabo é preso no poço do abismo e entra o milênio. Amém? Verso 10 do capítulo 12 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, esse povo entrou no milênio de Cristo após Satanás ter sido preso no grande abismo. Então, vejamos aqui página 34, o remanescente judeu. O remanescente judeu terá que fugir para o deserto, como eu já falei, e eles serão salvos na grande tribulação, no final da grande tribulação, no momento da Epifaneia, que é manifestação gloriosa. Página 35, nós já falamos aqui sobre o local geográfico, né, da guerra. A guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, que será neste vale, onde os irmãos que estão com a apostila veem a imagem, né? Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, nesse momento, para salvar Israel. Ainda estamos falando da Epifaneia, tá certo? Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, correto? Para lutar contra Satanás e o falso profeta, o anticristo, vencerá todos eles, prenderá Satanás no poço do abismo, mas neste vale do Armagedon haverá a batalha, que está escrita aqui no verso 7 do capítulo 12, e houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, nesse momento aqui, haverá, não é, justamente, né, os irmãos acompanhem aí a imagem, haverá, o que haverá nesse momento? A guerra do exército do anticristo, todos os exércitos da terra. Se os irmãos forem ver, página de número 40, nós vemos aqui, todas as nações da terra se voltam contra Israel para lutar com aquele povo. E essa batalha, evidentemente, será feita no Vale do Armagedon. Capítulo de número 11, página 37, diz assim: a invasão russa, Gog e Magog, representam duas nações, né, que nós vemos que representam duas nações que temos hoje, né, a Rússia
E diz aqui, página 37, a Rússia invadirá o país de Israel. Tá? Já dizia o rabino Chaim Veloshner, do século XIX, ele dizia: quando virdes o exército russo começar a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vesti as vossas roupas de sábado e preparai-vos para receber o Messias. Então, a invasão russa a Israel trata-se do momento em que antecede a manifestação gloriosa. Então, vejam bem, os irmãos se lembram, como nós já falamos, o anticristo será um líder mundial, todos os países da terra, todos os exércitos estarão sob o poder, sobre a tutela do anticristo. E o que ele vai fazer? Vai unir todos os exércitos da terra para batalhar contra Israel nestes últimos períodos, nesses últimos dias que marcam o fim da grande tribulação. Então, a invasão da Rússia e todas as nações ordenadas pela Rússia, que nós já falamos anteriormente, que pode ser uma antiga União Soviética, não com o mesmo nome, não com a mesma ideologia, mas o que trata-se é a união dos países, tá certo? Eles virão contra Israel. Então, a invasão da Rússia a Israel trata-se do momento que antecede a manifestação gloriosa. Então, eles estarão vindo, onde Cristo virá salvar Israel das mãos do anticristo e seus exércitos malignos. Será de fato um evento glorioso, onde os judeus se converterão ao Senhor, vendo seu santo filho, o Messias, ao qual seus antepassados rejeitaram, com a sua igreja arrebatada voltando em glória. Então, todos os exércitos da terra vêm contra Israel. No momento ali estarão batalhando. O exército de Israel também estará batalhando contra todos os exércitos da terra. Então vejamos aí que isso acontecerá nos últimos minutos, nas últimas horas do período da grande tribulação, aonde, quando Israel estiver quase sendo totalmente acabada, totalmente morta, o Senhor Jesus, juntamente com a igreja arrebatada, a igreja glorificada e os seus exércitos de anjos, bradará no céu e voltará novamente, cumprindo-se a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa para salvar Israel. Então, as nações do norte, a gente pode ver, página 38, por causa da etnia dos povos que habitam aquela região, vários nomes geográficos podem ser identificados. O profeta fala de Magog, Meseque e Tubal, regiões ocupadas pelos antigos citas e tártaros, as quais hoje representam a Rússia. O nome como de Meseque converteu-se em Moscou ou Moskva. Tubal é a moderna cidade de Tobolsk, na Rússia. Em Ezequiel 38:2 temos a palavra chefe, tradução do termo Rosh, dando ideia do nome Rússia. No bloco das nações aliadas, aparecem o nome de Gomer, Tomarca. Gomer veio ser a Germânia, atual Alemanha, e Tomarca corresponde à Armênia e Turquia. Destacam-se os persas, os etíopes e Put. Hoje, os persas são o Irã e os etíopes a Etiópia e Put a Líbia. Então, todas essas nações estarão se juntando para lutar contra Israel nas últimas horas da grande tribulação. Queda e surgimento da Confederação do Norte. Devemos entender que a queda da União Soviética não significa que a profecia tenha perdido sua validade. É como eu falei, tudo indica que a União Soviética vai voltar, mas não com o mesmo nome, com a mesma bandeira, com a mesma ideologia. Pode ser que volte, pode ser, mas eu não posso afirmar que vai ser o mesmo hino, não, a mesma ideologia econômica de modo algum. Mas o que acontecerá é que a Rússia formará novamente essa aliança com vários países para lutar contra Israel. Na verdade, essa potência mundial está se levantando e mostrando sua força. Quando se esforça para participar das conversações de paz entre Israel e os outros países, aos quais ele sempre apoiou, ela perdeu seu poder sobre o aludido bloco de nações e alguns estudiosos interpretam essa queda como algo para acontecer em plenitude no futuro. Parte dessa profecia já começou a ter o seu cumprimento porque a Rússia caiu como potência bélica e econômica. Então, eu já falei, nota-se, como já falado anteriormente,
que a URSS retornará. O seu tempo não sabemos, mas haverá uma união dos mesmos países que faziam parte da URSS. A Confederação do Norte combaterá a Israel na Grande Tribulação. Então a Rússia colocará os seus exércitos contra o país de Israel. É possível que essa invasão venha a acontecer no fim da Grande Tribulação, página 39. Então, a invasão acontecerá no fim da Grande Tribulação, momento esse que antecede a manifestação gloriosa. Diz a Bíblia que esse invasor será destruído pela intervenção divina nos montes de Israel. Então as nações da terra reconhecerão o Deus de Israel. Devemos entender que essa invasão tem a ver com a batalha do Armagedon. A batalha da Rússia, onde a Rússia unirá todos os exércitos da terra, trata-se da batalha do Armagedon. Ela se dará no final da semana, no final da Grande Tribulação, pois o seu líder será o anticristo, a besta. Amém? Página 40, nós vemos aí a guerra do Armagedon, um pouco mais explicada. Alguns versículos que falam a respeito do assunto. Todos os países virão contra Israel para lutar justamente no final da Grande Tribulação. Capítulo de número 13, a segunda vinda de Cristo, como nós já falamos, que é a segunda vinda dividida em duas etapas. Primeira etapa, vinda invisível. Segunda etapa, manifestação gloriosa. E vemos aqui as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja será invisível, haverá segredo, Jesus ficará nos ares, Jesus virá para os santos, haverá profunda alegria, os incrédulos serão deixados para a segunda ressurreição. A segunda vinda pessoal de Cristo, ela será visível, tudo será público, ou seja, todos os povos da terra vão ver tudo que será feito. Se hoje nós vemos aí televisão e tantos canais de comunicação, no momento da Grande Tribulação, no momento que estiver ali havendo a Batalha do Armagedon, todas as manchetes dos jornais estarão ali. Imagina, todos os exércitos da terra vindo contra uma única nação. Então, é motivo ali de toda a fonte jornalística, a imprensa, está de olho em Israel. E é isso que vai acontecer. E é justamente nesse momento em que as câmeras estiverem voltadas para Israel que Jesus aparecerá visivelmente com a sua igreja e os exércitos de anjos. Haverá profunda alegria. Jesus virá ao monte, Jesus virá com os santos. Haverá profunda lamentação. Os incrédulos serão deixados e os incrédulos serão destruídos. Todos aqueles que receberem a marca da besta serão destruídos. A vinda pessoal de Cristo, página 42. Será nesse lugar o encontro do Senhor com as nações inimigas de Israel. O Monte das Oliveiras, o lugar exato onde Cristo subiu ao céu, também ele descerá gloriosamente. Então, como nós já falamos, no momento em que Jesus é assunto aos céus, os anjos dizem assim: esse mesmo homem voltará, descerá novamente nesse mesmo lugar. Como vocês viram ele subir, ele descerá também sobre esse mesmo lugar, sobre essa mesma parte. Página 43. A derrota do anticristo e seus exércitos. No verso 20, a besta que é o anticristo, juntamente com os falsos profetas, serão lançados e presos no lago de fogo. Esses dois personagens não são meras figuras ou metáforas, são personagens reais. São pessoas, viu? 2 homens da parte do diabo que se levantarão naqueles dias. Jesus virá sobre um cavalo branco. É diferente o cavalo branco de Apocalipse 6 para o Apocalipse 19. Apocalipse 19, o homem que está sobre o cavalo branco é Jesus. Apocalipse de Números, capítulo 6, o homem que está sobre o cavalo é o anticristo. Não confunda os dois, correto?
4D ainda da página 43. A vinda de Jesus em glória. Então Jesus vai vir sobre o cavalo branco. O verso 14 de Apocalipse fala dos santos que acompanham a Cristo na sua volta à terra. Eles montam um cavalo branco e os seus exércitos estão vestidos de linho finíssimo. Então são os anjos e a igreja de Cristo que gloriosamente participa de sua conquista, que voltaremos com Cristo no momento da manifestação gloriosa para dar início ao milênio e salvar Israel do anticristo. A maneira de sua segunda vinda pessoal. Então a maneira será de maneira pessoal, visível, gloriosa e literal. Página 44. A segunda vinda de Cristo em relação às nações. As nações serão julgadas, os reinos do mundo destruídos e todos os povos estarão sujeitos ao Rei dos Reis, que é o momento do milênio. Sua obra como profeta, cumprida durante o ministério terrestre, sua obra como sacerdote começada na cruz e contaminada durante a dispensação atual, sua obra como rei começando com a sua vinda e continuando durante o milênio. Então Jesus tem esses 3 estágios na sua vida como mediador. Ele é rei, sacerdote e profeta. Contudo, Cristo continuará a reinar como Deus homem e partilhará do governo divino, pois o seu reino não tem fim. Então Jesus e a igreja estará governando a terra no período do milênio. Página 45, capítulo 14. Um governo teocrático. Os líderes das nações terão de ir a Jerusalém, que será a capital do mundo. No período do milênio, Jerusalém será a capital do mundo. Haverá uma rodovia que ligará todos os países da terra até o milênio. Vejam, irmãos, essa parte do milênio ainda não é o perfeito estado eterno. Lembrem-se disso. Não é o perfeito estado eterno. O período do milênio será uma vida normal. A diferença é que nós, a igreja arrebatada, os que participarão do governo de Cristo físico aqui na terra, estaremos com nossos corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Mas os cidadãos, os judeus que foram salvos no período da grande tribulação e as pessoas que foram salvas, que não aceitaram o governo do anticristo, muitas pessoas que não morreram na grande tribulação, mas se esconderam, foram refugiadas ali para fugir do poder do anticristo, serão ali salvas, e estarão participando do milênio, serão cidadãos do milênio, vivos com seus corpos naturais, assim como o nosso, tá? A única diferença de corpo será de Cristo e da igreja que com ele governará a terra. Então, a preparação, o milênio será um período real, concreto, em que Cristo reinará a terra com a sua igreja. Então guarde isso para si. Um governo teocrático. Os líderes das nações terão de ir a Jerusalém, capital do mundo, para inteirar-se das determinações do reino. Jesus, o supremo juiz. A justiça é a base do seu trono. A igreja no milênio, a igreja glorificada juntamente com a população martirizada da grande tribulação, reinará com Cristo por 1000 anos. Sua morada será na Jerusalém celeste, será uma cidade que virá dos céus e ficará nos ares acima da Jerusalém terrestre. Então, Jerusalém terrestre hoje, a Jerusalém de hoje, será a capital do mundo no período do milênio, e a nova Jerusalém que de Deus desce do céu estará acima da Jerusalém terrestre no período do milênio. A nova Jerusalém ela só desce para a terra depois do juízo final, que nós vamos falar mais para frente. Então, bênçãos do reino milenial. Haverá saúde, as pessoas terão longevidade, o desenvolvimento mundial será tremendo, não haverá injustiça social, pois não serão nomeados administradores e políticos desonestos no reino. A reconstrução será total, o bem-estar será enorme, a agricultura será próspera, os animais não farão mal ao homem, toda a tecnologia a serviço do mal ficará obsoleta, não haverá guerras nem armas,
Haverá harmonia entre as nações. Então aqui é o reino de Deus consumado, reino de Deus de fato, não é o reino de Deus físico, literal, tá? Os judeus reconhecem o Messias. Zacarias 12:10 fala do espírito de súplicas que será derramado sobre a casa de Davi e prantearão pelo que fizeram a Cristo na sua primeira vinda. Então eles vão se arrepender amargamente por tudo aquilo que fizeram Cristo passar, e por isso mesmo que eles vão participar da grande tribulação para que reconheçam a Cristo como Messias e entrem no milênio salvos. Satanás será preso por 1000 anos. Antes que o Senhor instale o seu reino milenial, Satanás será preso por 1000 anos com todos os seus anjos, e assim não estarão livres para tentar as criaturas nos dias do reino milenial de Cristo. O Rei Jesus será um período de completa manifestação da glória de Cristo, no seu domínio, governo, justiça e reino. Vários títulos e nomes de Cristo no milênio. Ele é chamado Renovo, Senhor dos Exércitos, Ancião de Dias, Altíssimo, Filho de Deus, o Rei, o Juiz, o Messias Príncipe e muitos outros títulos destacam as atividades do Rei Jesus. As características do reino milenial: justiça, obediência, conhecimento universal de Deus, paz e prosperidade e longevidade. Os propósitos do milênio são estabelecer o reino físico de Cristo, o reino consumado de Cristo, quebrar todo o poder do mal, prover um teste final para a humanidade, levar Israel ao seu legítimo estado profetizado. Todas as nações adorarão a Cristo, mostrar ao mundo seu poder soberano. Revelação universal de Cristo, os fatores do milênio. Um novo paraíso, Jerusalém será a capital mundial, restauração da terra, Cristo será o presidente mundial, ou seja, o rei mundial. A igreja reinará com Cristo e Satanás estará preso por 1000 anos. Haverá paz entre os homens e os animais. A terra voltará a ser como no jardim do Éden. Página 48. Final do milênio. Satanás será solto, por um pouco período de tempo para que as pessoas nascidas no milênio sejam provadas. Então, Satanás será solto e vai tentar ali falar no ouvido dos cidadãos do milênio para que aqueles que queiram se voltar contra Cristo sejam aliados dele na última batalha final. Mas Cristo, o Rei dos Reis, derrotará a rebelião satânica, lançará Satanás para sempre no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e o falso profeta. Então, voltando aqui, capítulo de número 15, juízo final. Então, após o milênio, haverá o juízo final. E nós vemos aqui, página 49, o trono será muito grande. Então, meus irmãos, não confunda tribunal de Cristo com o juízo final. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo, só quem participará serão a igreja que for arrebatada, vai participar do juízo do tribunal de Cristo, para receber o galardão pelas suas obras de caráter espiritual. O juízo final, a igreja não participará do juízo final. Só quem participará do juízo final serão, anota aí por favor, quem participará do juízo final vai ser os salvos do milênio e os ímpios de todos os períodos. Vamos ver aqui, página de número 50. O julgamento será o juízo do grande trono branco, dar-se-á a segunda ressurreição para a segunda morte. Os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo, todos, desde Caim até o último dos iníquos. Os que não tiverem acompanhado Satanás durante a rebelião deste no milênio, também comparecerão perante o trono branco, mas para serem julgados de outra forma. Eles juntar-se-ão à igreja glorificada, ou seja, serão salvos. Os salvos do milênio, lembra que eu falei? Os salvos do milênio e os ímpios de todos os períodos.
No final, no juízo final, o reino de Deus não admitirá, advogado de defesa. Quem não tiver o nome no livro da vida será condenado à perdição eterna. OBS, o juízo final será após o milênio. Lembre-se disso, guarde isso dentro do seu coração. O juízo final será após o milênio. Todos esses fatos conduzem ao grande trono branco, que é o juízo final, símbolo do poder de Deus para executar a justiça. Jesus será o juiz. Os perdidos não escaparão do lago de fogo. O lago de fogo é um lugar, não um conceito, uma ideia ou estado mental. Na segunda fase de sua vinda em glória, Cristo vai julgar as nações e inaugurar o milênio, a gloriosa era de paz a ser implantada na terra. Seguindo-se o grande trono branco, o juízo final, ocasião em que somente haverá dois destinos, a morte eterna ou a vida eterna. Os crentes em Jesus estarão livres de qualquer condenação e irão desfrutar da eternidade. O lago de fogo é o futuro lugar de Satanás, anjos caídos, demônios e ímpios. Todos esses estarão ali no lago de fogo e enxofre, que será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. O lago de fogo é um lugar preparado para o diabo, página 51, os seus anjos e os pecadores. Esse lugar é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Será inaugurado após a grande tribulação, quando no momento da manifestação gloriosa, Jesus lança o anticristo e o falso profeta naquele lugar. Vamos falar aqui, página de número 52, o estado intermediário dos mortos. O estado intermediário dos mortos é o período em que o morto em Cristo e passa, o seu corpo aqui físico tomba, ele morre fisicamente, e ele vai para o paraíso esperar o momento do arrebatamento da igreja. Então, o morto em Cristo está nesse momento esperando o arrebatamento da igreja. A pessoa que morreu sem Cristo está nesse momento no Hades. Esse é o estado intermediário. Tem o estado intermediário dos justos, que é o paraíso, e o estado intermediário dos mortos sem Cristo é o Hades, o inferno. As opiniões errôneas sobre o assunto é purgatório, o espiritismo, o sono da alma, como os irmãos podem acompanhar na página 52. Página 53, trata-se que os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios seu castigo final, enquanto não realizarem suas respectivas ressurreições. Então, o estado final dos mortos em Cristo não é o paraíso. O estado final dos mortos em Cristo é Jerusalém terrestre, é o céu, a nova Jerusalém que estará na terra, ao final de tudo. Então, anote isso, por gentileza, anote isso. O estado final dos mortos em Cristo é a nova Jerusalém. O estado final dos mortos sem Cristo é o lago de fogo e enxofre. Esse é o estado final. Ali estarão para sempre, eternamente, não sairão mais dali. O estado intermediário dos justos descreve-se como um estado de descanso, de espera e repouso, de serviço e de santidade. Os ímpios também passam para um estado intermediário, onde aguardam o castigo final, que será realizado depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Então, o Sheol antes e depois do Calvário. Então, antes do Calvário, ele era caracterizado por abismo no meio, paraíso e inferno. Ali estavam, de um lado, os mortos em Cristo, os mortos sem Cristo, e do outro lado, os mortos em Cristo. Esse abismo que está no meio é a habitação dos piores demônios que serão soltos no período da grande tribulação. Isso era a composição da morada dos mortos antes de Jesus morrer. Quando Jesus morre, se os irmãos forem acompanhar, página 54, olha aí o desenho, olha aí o exemplo. Então, abismo, não é isso? Abismo de um lado, certo? Aqui o Hades, não é isso? O Hades, certo? O lugar, a habitação dos mortos sem Cristo, e aqui
o seio de Abraão, o paraíso, a habitação dos mortos em Cristo. Tá certo? Isso antes do paraíso era dessa forma. Perdão, antes do Calvário, antes do sacrifício de Cristo era dessa forma. Depois do sacrifício de Cristo, houve uma mudança nesse lugar. Então a parte do paraíso, a parte do seio de Abraão, ela foi levada, foi tirada e foi levada para o terceiro céu, na presença de Deus, separando-se completamente das partes inferiores, onde continuam os ímpios mortos. Somente os justos gozam dessa mudança em esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará e viverão para sempre com o Senhor num corpo espiritual ressurreto. Então hoje não existe mais o seio de Abraão. Hoje está apenas assim, né? O Hades e o abismo. O seio de Abraão não está mais lá, o paraíso não está mais lá. É uma sala do céu hoje. Após a morte de Cristo, assim é a morada dos mortos. Ambos, os ímpios e os mortos em Cristo, estão esperando. Os ímpios esperam a condenação final, que eles vão ressuscitar apenas no juízo final, para serem lançados no lago de fogo. E os mortos em Cristo estão esperando o arrebatamento da igreja. Então, capítulo 17, o destino dos ímpios, já foi justamente o que foi falado aqui. O destino final dos ímpios é o lago de fogo e enxofre. Anote isso, frise isso em nome de Jesus. O estado final dos ímpios é o lago de fogo e enxofre. O estado final dos justos é a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, como está dizendo o capítulo 18, página 16. Então, página 57 lá em cima, depois da ressurreição, segue-se o juízo sobre as obras. Ao fim do milênio, descerá do céu a nova Jerusalém, o lar final dos remidos, página 57. Ao final do milênio, descerá do céu a nova Jerusalém, o lar final dos remidos. A nova Jerusalém descerá do céu, faz parte do céu e, portanto, é o céu no pleno sentido da palavra. Sempre que Deus se revela pela sua presença pessoal e a glória celeste, aí é o céu. Então Deus estará com Jesus e o Espírito Santo, totalmente, todos ali, os três, e os salvos do milênio, a igreja glorificada, a igreja arrebatada, participará e estará eternamente na nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Esse é o estado final dos justos. Página 57, capítulo 19. A morte e a vida futura. Então traz aqui uma rápida definição sobre o que é a morte. A morte é a separação da alma do corpo, né? Ela faz essa separação entre físico e espiritual. Então, morreu fisicamente, sai do plano físico e passa para o plano espiritual. Os ímpios, página 58, também serão ressuscitados. Mas isso quer dizer que desfrutarão dessa imortalidade do corpo? Não. A sua inteira condição é a de morte, separação de Deus. Embora tenham existência, não gozam de comunhão com Deus e nem glorificação do corpo, a qual realmente constitui a imortalidade. A ressurreição não é a ressurreição da vida, mas a ressurreição para a condenação. Então, a ressurreição dos ímpios é diferente da nossa. Os ímpios ressuscitam para serem julgados e condenados. Os justos ressuscitam para participar e estar eternamente com o Senhor, né? Um momento do arrebatamento, onde receberão o corpo glorioso, o galardão, não é isso? Receberemos no tribunal de Cristo e estaremos com o Senhor para sempre. Agora, os mortos, os ímpios, recebem ali a condenação, ressuscitam para a condenação, não para a vida eterna, como nós que temos o Senhor. Então, a morte, ela significa separação, saída ou partida, cessação, rompimento, enfim. A morte como o salário do pecado. A morte é o salário requerido pelo pecado e é merecidamente a morte. O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. É merecido o pecado. É lógico que a morte também é boa, porque com ela, o justo, o salvo, o que morre com Cristo, tem acesso à vida eterna por meio da morte física.
Página 59. A morte é sinal e fruto do pecado. Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. O pecado, portanto, frutifica e gera a morte. Somente o crente salvo em Cristo, somente aquele que busca a Deus e pode esperar a sua morte física em paz, porque ele estará esperando o arrebatamento da igreja para estar com Cristo para sempre. Cristo é a última palavra e a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Página 20, o estado eterno, capítulo 20, página 60. O estado eterno, a vida eterna. Então ela será de eterna adoração. Adorar é o reconhecimento da soberania divina através de atitudes que procedem da retidão do coração. A vida eterna será repleta de glória de Deus e o crente, em virtude de sua natureza transformada, não terá outra possibilidade a não ser reconhecer em toda a sua dimensão e magnificência a sabedoria e o poder de Deus da glória. Então, o perfeito estado eterno, ele é após o juízo final, certo? E ela será uma vida de eterna adoração, adoração de fato, uma adoração verdadeira, sem precisar de uso de expressões verbais ou gestuais que nem sempre correspondem aos frutos de sinceridade, mas será uma vida eterna de glória, repleta de glória de Deus. E o crente, em virtude de sua natureza transformada, não terá outra coisa a não ser fazer a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez quero pedir perdão aos irmãos pelo barulho que está sendo ocasionado por essa obra que está aqui na minha rua, mas vamos continuar. Ela será de eterno prazer. As lágrimas serão enxugadas e tudo quanto o crente fizer será motivo de prazer. Imagine o maior prazer do ser humano e ainda assim não está suficiente para descrever como será a intensidade desse sentimento no céu. Então será de eterno prazer, eterna alegria, eterna felicidade, a vida eterna. Os crentes se reconhecerão uns aos outros, pois os seus corpos manterão o mesmo perfil. A vida eterna será de eterno serviço. Alguns pensam que a vida eterna será monótona e vazia, mas a Bíblia deixa claro o contrário. Ela será de eterno serviço, pois Deus continuará se revelando e dando tarefas aos seus, realizando tudo quanto pretendeu para o ser humano quando o criou. Os irmãos podem ver em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 9. Então, cabe, portanto, concluir esse importante convite final da Bíblia a essa série de lições destinadas ao estímulo do discipulado na igreja. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga vem, e quem tenha sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Após a implantação após a implantação final do reino de Deus, com o aniquilamento de todos os poderes das trevas, haverá o novo céu e a nova terra, na Nova Jerusalém. Nela não haverá maldição, não haverá noite, não haverá morte. Todos os salvos poderão contemplar a doce e gloriosa presença de Deus. Uma nova e maravilhosa vida será destinada àqueles cujos nomes estiverem no livro da vida. Nada se poderá comparar ao que será o reino eterno quando da consumação de todas as coisas. Vale a pena ser crente fiel, santo e salvo, para um dia ser integrante do reino de Deus e desfrutar de sua grandeza inimaginável. Então, no perfeito estado eterno não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem dor, e será na Nova Jerusalém, que, como eu já falei, é o lar final, o destino final de todos aqueles que morreram em Cristo. A Nova Jerusalém desce do céu, pois é impossível construir uma cidade santa aqui na terra. Cremos que realmente a Nova Jerusalém, o lar dos remidos, será, sem dúvida, essas dimensões em foco. Então será uma cidade quadrada, porque ela tem a mesma altura e a mesma largura. Vejamos aqui a página 62 para terminar. Eu gosto dessa frase: nossa mensagem deve ser como a da igreja primitiva, que dizia sem cansar: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a todos os irmãos que participaram dessa aula. Deus continue abençoando a vida de todos. Peço perdão mais uma vez pelo barulho ocasionado pela obra que está sendo feita aqui na rua, mas estamos aqui ensinando. Espero que os irmãos tenham entendido. E é isso. Espero você na próxima aula, na prova, se Deus assim permitir. Esteja pronto, viu? Deus abençoe e Deus abençoe.